Vamos lá, agora é geografia, a ordem mundial, antiga e nova e os sistemas econômicos. O primeiro sistema econômico é o capitalismo. Ele surgiu nos burgos, daí que vem a palavra burgueses. Burgueses eram aqueles comerciantes que faziam trocas de produtos nos burgos durante a Baixa Idade Média, e daí veio esse nome burgueses. Ele é caracterizado pela propriedade privada, pela diferença de classes, divisão de classes na burguesia, que é os donos do meio de produção e visam um lucro, e o proletariado, que são os trabalhadores, ok? O proletariado é oprimido de acordo com as teorias de Marx e Engels, se não falei a memória. O objetivo é acumular riqueza e vamos lá. As fases. A primeira foi a fase comercial durante o período da Grande Navegação, ou seja, metalismo, colônia, manufaturados, produtos, etc. A próxima industrial, a partir da Revolução Industrial, que foi mais dinâmico. As fábricas, ou seja, você conseguia produzir mais coisas em menos tempo, podia produzir mais coisas em menos tempo, ficou mais dinâmico. E agora o capitalismo financeiro ou monopolista, que é a fase que nós vivemos, que é aquele dominado por empresas gigantescas, globais, transnacionais, na qual afetam a nossa vida. Basicamente, eles controlam a nossa vida. Como a Samsung controla a Coreia do Norte. A monopolista, no caso, só tem uma pessoa superior que está vendendo para esse produto. E é sério, pesquisem depois. A Coreia do Norte, basicamente. A Samsung basicamente manda na Coreia do Sul. É bizarro aquilo. Vamos lá. Tem 3 conceitos que o Diego, o professor Diego, meu deputado não, vereador, ele deu 3 conceitos para a gente lembrar. Cartel, que é aquela não é competição. Vamos lá, cartel. Postos de gasolina. Eles concordam, eles fazem um acordo ilegal, porque não pode fazer isso, que os preços se mantêm em uma certa base. Tipo, por exemplo, o preço tá aqui, ok? O preço tá aqui, de preço, ok? Eles querem que mantenha alto o preço para poderem ter mais lucro em cima disso. Porque se um posto de gasolina diminuísse o preço, o outro teria que baixar também para competir. Competição é uma coisa característica do capitalismo. E eles não querem ficar baixando o preço dessa competição, porque eles vão perder lucro. A margem de lucro aqui era muito maior que a daqui de baixo. Então esse é para isso que existe o cartel, para manter o lucro acima de determinada área. Ok? Não ter competição. Holding, o que é holding? É quando duas empresas se juntam, duas ou mais empresas se juntam para não lutar, como posso dizer, competir com outra. Por exemplo, imagina cerveja, Diego marca cerveja, duas marcas de cerveja juntaram para lutar com outra. Imagina um pouquinho aqui. Isso aqui é a força econômica de uma marca, ok? Essa marca tem 2 principais competidores. Esse aqui e esse aqui. Individualmente, eles não conseguem vencer essa outra marca aqui. Não conseguem vencer a marca A. Ou B, você não consegue vencer a marca A. Então o que eles fazem? Eles se juntam para combater a marca A. B, C. Ok? Isso que é holding. É a junção de uma das 2 ou mais empresas para combater o domínio econômico de outra. E o próximo é trust. Deve ser foda-se, trust. Trust é quando uma marca domina a porra toda. Tipo, lembra do setor de economia? Primário, secundário, terciário? Ou seja, a produção, primário, ou seja, a matéria-prima, por exemplo, galinha. O secundário, a fábrica. O terciário, vender. Trust é quando uma marca só consegue abortar todos. Tem, por exemplo, Sadia. A Sadia tem a própria fazenda, a própria galinha. Tem a própria fábrica, e vende por si só. Então ela é um trust, ok? Ela é um trust. Várias marcas realizam isso, porque é mais barato, não tem que ficar pagando os outros. E toda uma questão de qualidade também. Mas basicamente porque é mais barato. Aí o próximo são as ordens mundiais.
Uma, que era desde da Guerra Fria, 1945 a 1991, que é o fim da União Soviética, aqui é o fim da União Soviética. Como é que funcionava? O mundo era dividido em 3 mundos. O primeiro mundo, os países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. O segundo mundo, que eram os socialistas, ou seja, União Soviética e os periféricos dela. E o terceiro mundo eram os subdesenvolvidos, países pobres, principalmente da África, eu acho que 1 ou 2 da América Central, e isso. E alguns na Ásia. Isso aqui caiu em desuso após o término da União Soviética. E agora veio... era bipolarizado. Só uma característica legal. Era bipolarizado, porque era o capitalismo versus socialismo. Ou seja, a América, USA, versus a URSS, União Soviética. Atualmente não é não é bipolarizado, ou seja, tem mais polos do capitalismo, que são os países centrais, ok? Atualmente é dividido em países centrais, periféricos ou norte e sul, que no caso não faz nenhum sentido, porque tipo, imagina que isso aqui é um mapa mundi. Imagina bem que isso aqui é um mapa mundi. E os países do norte é basicamente isso aqui. O norte e o sul é aqui. Isso não faz sentido, porque isso aqui não está no norte, mas tudo bem. Então, os países do norte são aqueles fortes economicamente, fortes industrialmente, influenciam outros países a partir da própria cultura, da própria economia, etc. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando quebrou a bolsa em Nova York, fudeu todo mundo. Então é isso. E os periféricos são aqueles em desenvolvimento que são afetados por eles, do norte, mas também tem influência, são afetados, mas também tem influência nos países centrais, ok? É importante lembrar disso. Nós somos merdas, mas nós temos influência nos países lá. Nós importamos muita comida, gado, basicamente gado, soja, basicamente a gente exporta nióbio, coisa assim, metal, a gente que exporta, a gente tem influência, só que a deles é mais predominante, tanto na cultura quanto economicamente. E é isso. Aí o próximo é o Oriente Médio. Porra, eu vou falar que o Oriente Médio, foda-se. Um instante. Oriente Médio. Faltou de falar do conceito de globalização. É um movimento social, político, econômico, etc. que se trata basicamente de a diminuição dos espaços, ou seja, a gente é mais perto um do outro atualmente pela internet, pelos transportes, etc. Isso afetou o mundo de muitas formas. A transnacionalização de empresas, ou seja, empresas existem tanto aqui quanto em outros lugares, por exemplo, a Apple. A Apple é localizada nos Estados Unidos, mas tem fábricas na Ásia, etc. Outro ponto importante é os blocos econômicos, por exemplo, o BRICS. É um bloco econômico, os tigres asiáticos. Eu não sei se caracteriza, mas a União Europeia, por exemplo, é outro bloco econômico. E é por causa da globalização que eles existem. Porque agora tem como ficar junto, interagir um com o outro mais facilmente. E é basicamente isso, a mundialização cultural, ou seja, a cultura de um influencia a outra, tanto que a gente tem o BTS tá longe pra caralho na Coreia do Sul. E é isso. Agora eu vou falar do Oriente Médio. Oriente Médio, eu vou falar direto aqui porque eu tô com preguiça de... Vou fazer um improviso aqui, um instante. O Oriente Médio é marcado por conflitos, mas não é só conflitos que tem. Atualmente a guerra da Palestina é mais na nossa cara, mas não é só conflitos que tem no Oriente Médio. Começa a partida aqui? Começa a partida aqui. Vamos lá. O Oriente Médio é caracterizado muito pelo petróleo, ou seja, o setor primário tem o petróleo. Mas um asterisco aqui é que muitos países petrolíferos, Emirados Árabes,
porra, só lembro dos Emirados Árabes agora. Mas muitos países petrolíferos, eles estão mudando a economia dele para não se basear no petróleo, porque o petróleo é um recurso não renovável, que uma hora vai acabar. Eles estão mudando para setor de serviços e tecnológicos, ok? Eles estão saindo daqui para ir pro terceiro setor econômico. Em vez de petróleo, eles querem arrumar outros. No setor primário, por causa da região árida, só perto dos rios tem agricultura, por exemplo, Rio Jordão, na Cisjordânia justamente tem essa capacidade de produzir agricultura. O petróleo é muito forte lá. No setor secundário, o Israel se destaca na tecnologia. Israel se destaca na tecnologia, é um polo tecnológico na região. O terciário é basicamente turismo, do que é triste, e é isso. Conflitos no Oriente Médio, tem o Israel e a Palestina. Só para lembrar, os conflitos do Oriente Médio, quase todos eles vêm porque os Estados Unidos ou algum outro país resolveu se meter nas coisas lá e deu merda. Basicamente é isso. O conflito atual, que é o Israel e a Palestina, vamos lá. Tem bastante coisa. É histórico. Motivos históricos. Primeiro, século IV. Século IV, os árabes chegaram na região. Século II AC, os judeus chegaram. O Império Romano, basicamente, nessa época, ele falou: só não enche o saco que vocês podem ficar aqui. Só que eles mudaram de opinião depois de um tempo, por causa de invasões. Então, houve a diáspora judaica, ou seja, eles expulsaram esses judeus daqui, que moravam nessa área de Israel, e eles tiveram que sair, porque são uma diáspora. Diáspora é fuga, dispersão, etc. Diáspora judaica foi no século II. Eles saíram de lá, mas atualmente eles querem de volta a sua terra ancestral. Eles tinham fugido do Egito aqui. Do Egito? Acho que era. Não sei. Eles tinham fugido de algum lugar, porque os judeus é muito triste. Basicamente a história toda eles fugindo de algum canto, isso é muito fudido. Aí vamos lá. Aí eles atualmente, depois de 2000 anos, basicamente, eles resolveram, porra, essa terra é minha, me devolve. Aí fizeram, se não falar memória, acordos com a Inglaterra pra região que era disputada no Oriente Médio. E Inglaterra e Estados Unidos falaram que, porra, que ficam nessa parte, os palestinos, que não eram um povo reconhecido na época, iriam ficar com a outra parte, mas não ia dar merda. Esse era o plano de partilha, em 1948 que criaram o Estado de Israel. Em 1948, o Estado de Israel foi criado. Aí, vamos lá. Tinha o canal de Suez, que é do lado de Israel. Por exemplo, aqui é Israel. O canal de Suez, se não for memória, aqui embaixo. Eles teve uma guerra por esse canal. Ok? E... foda-se. Foi basicamente essa guerra. O Israel venceu por causa dos Estados Unidos, porque eles deram armas. Depois teve a guerra dos 6 dias, que Israel venceu de novo. Eles pegaram parte até de outros países, não falei da Líbia, eles pegaram parte da Líbia e algum outro país aí. Eles estão aqui, eles se expandiram até aqui as montanhas, mas no final eles devolveram. Aí voltaram a ficar só com esse tamanho aqui, devolveram os territórios conquistados. Por meio do Acordo de Oslo. Isso mesmo. E basicamente os países muçulmanos da época, os árabes da época, que até hoje na real,
estavam em volta disso e viam o Israel crescendo, vencendo guerra, pegando território, eles não gostavam disso, porque o povo palestino, querendo ou não, era árabe. Os países ao redor também. Era árabe, os países ao redor também. Isso deu uma merda, porque, porra, tá atacando um primo meu, que porra é essa? Então, os países árabes não gostavam muito de Israel. Até que Israel fez um acordo com... Israel e os Estados Unidos fizeram um acordo com o Egito, o acordo do Imperador Davi, na qual ele Egito reconheceria o Estado de Israel, ou seja, ele existe agora, não é mais uma criação fictícia, e é isso. Tá meio merda isso aqui, mas, cara, é matéria. Aí tem a guerra no Afeganistão, que era basicamente por causa da Guerra Fria, que os Estados Unidos, porra, esses merda não vai virar comunista. E tacaram gente pra caralho lá, tiro, porrada e bomba. Basicamente isso. Al-Qaeda surgiu nessa época, que era um grupo extremistas dentro dos Mujahideen. Al-Qaeda surgiu, um grupo extremista, e conseguiu dominar o governo local. E teve um ataque a Torres Gêmeas que deu merda. Irã, acontece a guerra no Irã, dentro do Irã, os conflitos, acontece por causa de um motivo religioso, o jihad, que é entre os xiitas e os sunitas. Os sunistas acreditam que o jihad é uma guerra espiritual interna. Eles têm que vencer seus próprios, vícios. Eles têm que vencer seus próprios vícios, próprias maldade própria, para virar invasão de pensamentos ruins, para virar ascender. Ascender não, porque isso aqui não é budismo. Mas é basicamente uma guerra espiritual interna entre os sunitas. Os xiitas já é uma coisa externa, é uma preservação da cultura deles. Eles não gostavam que estavam sendo, isso aqui é em Israel, tá? Israel não, Irã. Eles não estavam sendo invadidos por culturas diferentes, que eles estavam falando, não, você não pode bater mulher, não, pessoas têm direitos. Eles não gostavam disso, essa invasão na cultura deles. E basicamente eles dominaram o país. E aí é a merda que tá hoje. Total respeito com os xiitas. A Primavera Árabe aconteceu em 2010. E eu acho uma boa consequência dessa opressão que ocorre no mundo árabe. E a Primavera Árabe foi um dos primeiros movimentos, foi em 2010? Foi um dos primeiros movimentos onde redes sociais foram utilizadas para manifestar uma opinião pública. Porra, basicamente vamos mudar isso aí, a gente tá no século XXI, ainda estamos vindo assim, vamos lá, hashtag, sei lá, Primavera Árabe. Foi isso que surgiu, se não faz memória, eu usou o Facebook. E foi um dos primeiros movimentos no qual redes sociais foram utilizadas para intuitos sociais. Iraque versus Kuwait, petróleo, como muitos dos conflitos. Sim, tem motivos religiosos no Oriente Médio, os conflitos têm motivos religiosos? Tem motivos culturais? Tem. Mas muitas vezes é econômico, é petróleo, eles querem isso. E depois... É isso. É isso.